Um barramento ou bus é um caminho comum pela qual os dados trafegam dentro do computador. Este caminho é usado para a comunicação e pode ser estabelecido entre dois ou mais elementos do computador. Há três funções distintas nos principais barramentos de um computador, que, em termos simples, conectam o processador, a memória e outros componentes conectados a ele. CPU é a unidade central de processamento ou processador, composta pela unidade de controle, unidade lógica e aritmética e registradores. Memória armazena os dados e as instruções, entrada e saída, agrupa as unidades de entrada e saída numa única unidade. Estes componentes se comunicam através de um barramento do sistema composto por barramentos de dados, endereços e controle. Barramento de dados transporta a informação movendo dados entre os componentes do sistema. Barramento de endereço identifica para onde a informação está sendo enviada. Barramento de controle descreve a forma como a informação está sendo transmitida. Um computador possui vários barramentos: barramento do processador, do cache e de memória. O tamanho do barramento determina quantos dados podem ser transferidos em uma única vez, ou seja, quanto maior o barramento, mais rápida é a comunicação entre os componentes. O matemático John von Neumann introduziu o conceito de unidade lógica e aritmética, ou ULA, em 1945, enquanto escrevia um relatório sobre os fundamentos para um novo computador chamado DIVAC. Desde então, as pesquisas sobre ULAs têm sido uma parte crucial da ciência da computação. No ano de 1946, von Neumann colaborou com colegas no projeto de um computador para o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, o famoso computador IAS. Este se tornou o protótipo de muitos outros computadores. Na sua proposta, von Neumann delineou as especificações para a sua máquina, incluindo a necessidade de uma ULA. Ele enfatizou que a ULA era essencial para o computador, pois garantiria a capacidade de executar operações aritméticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, e operações lógicas, como AND, OR e NOT, em números binários, pois essas operações são fundamentais para a tomada de decisões em um programa de computador. A ULA é um dispositivo que realiza operações lógicas e aritméticas sobre números, representados em circuitos lógicos. Ela recebe dois operando como entrada e uma entrada de controle adicional para especificar a operação a ser realizada. A construção de uma ULA se baseia em dois princípios fundamentais: o controle de fluxo de dados e a implementação de circuito para operações. É uma parte crucial da unidade central de processamento, UCP, e até mesmo dos mais simples microprocessadores. Em suma, a ULA é uma peça-chave na arquitetura dos computadores modernos, permitindo a execução de operações matemáticas e lógicas essenciais. Seu desenvolvimento, desde os conceitos propostos por von Neumann, continua a ser um campo vital na ciência da computação, impulsionando a inovação e o progresso tecnológico. O que são registradores? Registradores são elementos digitais com capacidade de armazenar dados que situam no processador. São utilizados na execução de programas de computadores, disponibilizando um local para armazenar dados. Na maioria dos computadores modernos, quando na execução das instruções de um programa, os dados são movidos da memória principal para os registradores. Outra função deles também é mostrar rascunhos. Os registradores também são unidades de memória de alta velocidade dentro da CPU, unidade central de processamento, que armazenam dados e instruções temporariamente. Eles são como pequenas caixas de armazenamento, que a CPU pode acessar rapidamente para realizar operações. Devido à sua localização privilegiada dentro da CPU, os registradores oferecem acesso mais rápido à memória disponível para o processador. Isso os torna essenciais para o desenvolvimento geral do computador, pois permite que a CPU execute instruções e processe dados de forma mais eficiente. Principais funções dos registradores. Uma dessas principais funções é armazenar dados. Os registradores armazenam dados que a CPU precisa usar imediatamente, como operando para operações matemáticas, endereços de memória e resultados de cálculos. Armazenar instruções. Os registradores também armazenam instruções que a CPU precisa executar.
Isso permite que a CPU busque, decodifique e execute instruções rapidamente, sem precisar acessá-la na memória principal, que é mais lenta. Gerenciar o fluxo de dados. Os registradores gerenciam o fluxo de dados entre diferentes partes da CPU, como a unidade lógica, aritmética, ULA e a unidade de controle. Isso garante que os dados estejam no lugar certo na hora certa, para que a CPU possa realizar as operações. Funções principais dos registradores. Armazenar dados. Os registradores armazenam dados que a CPU precisa usar imediatamente, como operandes para operações matemáticas, endereços de memória e dados de cálculos. Armazenar instruções. Os registradores também armazenam instruções para que a CPU precise executar. Isso permite que a CPU busque, decodifique e execute instruções rapidamente, sem precisar acessá-las na memória principal, que é mais lenta. Gerenciar o fluxo de dados. Os registradores gerenciam o fluxo de dados entre diferentes partes da CPU, como a unidade lógica e aritmética, ULA, e a unidade de controle. Isso garante que os dados estejam no lugar certo na hora certa para que a CPU possa realizar suas operações.